Para você se dar bem no seu concurso, você precisa acertar muitas questões, certo? Tem muita gente que acha que acertar mais questões é simplesmente uma questão de conteúdo. Claro que conteúdo é importante, mas se você não tiver técnica, não adianta. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as técnicas que você precisa no começo, no meio e no fim da sua prova, direto, sem enrolação, para que você acerte mais questões. No começo, você vai receber as folhas da sua prova. E aí, muita gente começa pela primeira questão. E a primeira técnica importante para você saber hoje é: não comece pela primeira questão. Por quê? Geralmente, as provas de concurso começam com questões de português. E geralmente é interpretação de texto. Para muita gente, esse conteúdo é dos mais difíceis. Pode ser aquele conteúdo que vai dar mais dúvida, mais cansaço e, conforme for a prova acontecendo, mais erros ou mais dúvidas, incertezas se você está marcando a alternativa certa. Isso vai te trazer um grande desânimo para o resto da prova. Isso vai abalar você psicologicamente e fazer com que o teu desempenho nas outras provas que poderiam ser melhores fiquem piores, justamente porque você começou com a prova errada. Então, professora, como que eu começo de uma maneira profissional, mesmo que seja a minha primeira prova? Você vai criar uma estratégia de prova de acordo com os seus simulados, durante a sua preparação, respondendo diferentes tipos de prova e identificando quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Se você começa com um ponto fraco e quiser seguir nessa opção, saiba que aquilo pode te afetar e aí é importante que você tenha firmeza na sua mentalidade para saber que tá tudo bem. De repente nessas questões eu não vou tão bem, mas eu sei que em outras partes da prova eu vou melhor, então eu preciso manter minha confiança em alta. E aí algumas dicas para você escolher por onde começar no dia da sua prova. Primeiro, o que vale mais nota? Existem algumas provas que têm peso, então cada questão pode valer 1, 2, 3, até 4 pontos. Essas provas você tem que estar na sua melhor condição, que geralmente é no começo da prova. Agora, se você tem um perfil que no começo você tem um nervosismo muito grande, aí talvez valha a pena você deixar esse tipo de prova no meio. Então, quando você começa a fazer simulados completos e a treinar, a entender qual que é o seu perfil, quais são as suas características e como você se dá melhor na hora da sua prova, isso vai te fazer ter uma estratégia, uma linha de raciocínio que pode ser que você não vá responder pela primeira questão. Então você já vai começar a responder questões com essa técnica que te ajuda a ter o seu melhor desempenho possível por toda a prova. Passou esse começo, essa decisão, chegou a hora de responder de fato cada uma das questões. A gente chega no meio da prova. No meio da prova, ou seja, quando você estiver de fato respondendo cada uma das questões, existem alguns pontos importantes para você levar em consideração. Primeiro, leia com cuidado, palavra por palavra. O que isso quer dizer? Claro que todo mundo vai ler a prova, mas às vezes no nervosismo ou então na pressa, a gente acaba lendo muito rápido e perdendo informações importantes que vão ser chaves para você encontrar a alternativa correta. E essas palavras podem estar no enunciado, no comando da questão, indicando alguma informação que é muito importante, ou ainda você pode, numa leitura rápida, confundir palavras que sejam muito parecidas. Então, na educação física, por exemplo, a gente tem dois tipos de abordagem, a crítico-superadora e a crítico-emancipatória. Se você lê com pressa e só lê a parte crítico e não lê com tanta atenção a próxima palavra, isso pode influenciar diretamente na alternativa que você vai escolher. Além disso, a gente tem várias outras palavras. Por exemplo, se você lê equilíbrio e na verdade é desequilíbrio, ou então aeróbico e é anaeróbico, essas palavras são muito parecidas, mas elas têm os sentidos opostos. E isso influencia diretamente qual vai ser a alternativa correta. Por isso, ler palavra por palavra com atenção é fundamental no meio da prova, na leitura de cada uma das questões. Outra técnica é, durante a leitura das questões,
você sinalizar do jeito certo. Algumas vezes os alunos me mandam provas que eles resolveram e algumas pessoas deixam marcas bem pequenininhas que eu nem consigo identificar qual que a pessoa marcou como alternativa correta. O seu caderno de provas é seu, você não precisa ter vergonha de rabiscar o que for necessário, mas tenha atenção nesses rabiscos para criar símbolos que façam com que você identifique rapidamente por que você marcou uma alternativa ou outra, o que você riscou porque você eliminou e o que você riscou porque é importante. Mesmo que na prova você tenha caneta de uma cor só, sinalize muito bem o que você precisar. Então, qual é a alternativa certa? Qual é a alternativa que você com certeza elimina? Quais alternativas que você está em dúvida? Quais questões que você vai voltar depois que você ainda não respondeu? Então, crie sinais que só você precisa saber, você vai reconhecer na hora da prova e de fato marque de uma maneira que te chame a atenção, que te ajude a realmente perceber cada um desses aspectos, porque eles vão te ajudar demais a identificar as respostas corretas, aquelas que definitivamente não são corretas ou aquelas questões que você precisa voltar em algum outro momento. Acertar questões em concurso também é técnica, não é só conteúdo. E aí você realmente precisa saber o que fazer quando as dúvidas surgirem. E uma dúvida que é muito comum surgir é ficar entre duas alternativas. A prova tem 4, 5 alternativas, algumas é comum que a gente consiga eliminar, que são aquelas alternativas mais bizarras, que com certeza estão erradas, mas é bem comum a gente ficar em dúvida em duas delas. E o que fazer nesse caso? Também existe técnica. E aí, o que fazer? Você vai voltar no comando, voltar no enunciado da questão. Voltar no enunciado significa você vai reler o que a questão está pedindo, porque geralmente, quando tem duas alternativas possíveis, ou mesmo se tiverem mais, pode ser que uma alternativa ela esteja correta, mas ela não esteja respondendo o que a questão está pedindo. Então, quando você consegue sinalizar essas duas e aí você volta no comando para ver o que a questão de fato está perguntando, você vai olhar o que está perguntando e ver qual das duas realmente encaixa para aquela resposta. Essa vai ser a alternativa certa. E ainda, se você tiver em dúvida entre algumas alternativas, cuidado com essas estratégias que dizem por aí que não são comprovadas em nada. Muita gente diz, a alternativa que é mais longa é a certa. Ou então, se você marcou muito a letra B, não marque mais a letra B. Eu já fiz o levantamento de mais de 6.000 questões de concurso e isso não é verdadeiro. É claro que algumas das alternativas corretas, elas de fato são mais longas, mas nem sempre. Então esse não deve ser o seu critério para avaliar se o que você vai marcar na hora da prova, se aquela alternativa é certa ou não. Outro aspecto, de fato, as provas elas tendem a ser mais ou menos equilibradas entre as letras. Então o número de respostas de letra A é parecido com letra B, com letra C, com letra D, com letra E. Mas nem sempre é exato, é igual. Então, de repente você está olhando lá na sua folha de gabarito e vê que as duas alternativas anteriores foram a letra B, você acha que é a letra B, a próxima resposta também, mas você muda porque, eu ouvi falar que não vai ser as mesmas respostas na mesma letra. Algumas vezes isso acontece sim, então não use essas estratégias que são furadas, que se fala por aí. Novamente, conteúdo é sim muito importante e é preciso ter técnicas, mas tem algumas técnicas que fala-se por aí que as pessoas querem milagre e não é correto. Isso não se aplica sempre. Em alguns casos pode dar certo, mas não vai dar certo sempre. Então, durante a sua prova, quando você tiver em dúvida, lembre-se da dica que eu passei aqui. Volte no comando da questão, porque existem grandes chances da resposta estar lá, você conseguir identificar depois de uma nova leitura. E para finalizar, você está chegando no final da prova, está passando as questões para o gabarito e ali na última hora você lembra daquela questão que você ficou em dúvida e muda o gabarito no final. Isso não tende a ser uma boa ideia.
Por quê? Quando você está no final da prova, é o momento que você tende a estar com maior cansaço. E aí você, lá no começo da prova, tomou uma decisão sobre alguma alternativa e você estava com um nível de cansaço. No final, o teu cansaço é muito maior. Então eu gosto de dizer, confie mais no teu cérebro descansado do que no seu cérebro cansado. Novamente, é claro que em uma ou outra circunstância, trocar o gabarito pode ser sim uma boa ideia, no sentido de que eu vi alguma outra informação no decorrer da prova e aquilo me fez lembrar a informação da resposta anterior. Aí é uma outra história. Agora, simplesmente fiquei na dúvida em duas, escolhi, depois eu volto naquilo e quero trocar, tende a ser uma má ideia. Preparação de alto nível precisa ter estudo direcionado e também as técnicas certas durante toda a preparação e no dia de resolver a prova. É por isso que esse canal tá por aqui. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta para apoiar, se inscreva, porque sempre tem conteúdos que vão te ajudar, tanto na parte do estudo, como também das técnicas e estratégias que realmente vão te levar à aprovação. Vejo você num próximo vídeo.